Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. E antes da gente começar, deixa eu avisar vocês, essa linha evolutiva aqui, ela vai ser um pouco diferente, porque alguns Digimons aqui nunca se conectaram de alguma maneira, através de alguma evolução oficialmente, mas isso muito provavelmente vai acontecer logo logo, afinal de contas são Digimons muito parecidos, e a gente tem o jogo de cartas agora, o que facilita as coisas ainda mais. E a gente sabe como o Digimon é, né? Como sempre foi. Então a gente vai estar falando sobre uma linha evolutiva que se conecte com o Toy Agumon. Vamos começar então? Já deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vambora! Então essa linha evolutiva vai começar como a maioria de todas as outras, através de uma Digitama, que é um ovo de Digimon, e quando ele chocar de dentro dele, a gente vai ter um Digimon de nível em treinamento 1, que depois vai ser um Digimon de nível em treinamento 2, os dois vão aparecer ao mesmo tempo para vocês aí, eles são o Choromon, que vai evoluir para um Caprimon. E por que esses dois estão aqui? Acho que todo mundo já conhece eles muito bem. São Digimons que se conectam a Digimons máquinas, a Digimons bonecos, que tem a ver com esse tipo de coisa, então faz todo sentido. Nesse caso, principalmente o Choromon ou Coromon, ou Metal Coromon, que é o Digimon de nível em treinamento 1 que tá aparecendo aí. Por quê, galera? Porque ele é basicamente um ratinho de mentira. É um robozinho que anda por aí, quase como se fosse um brinquedo, né? Ele se ativa através de energia, ele fica mais ativo durante o dia graças a isso, luz solar e por aí vai. Então é um Digimon muito incrível com certeza, e vocês vão entender porque eles ficam tão bem aqui nessa linha evolutiva quando a gente começar a falar sobre as evoluções. Então, quando esse Caprimon ficar vivo tempo suficiente no mundo digital, ele vai evoluir de uma maneira um pouco diferente. Chegando então nessa linha evolutiva em um Toy Agumon que já está aparecendo para vocês aí, e o nome dele diz tudo, ele é um Agumon de brinquedo. Ele é um Digimon completamente construído com blocos, com aqueles blocos de Lego que todo mundo, ou quase todo mundo, tem em casa ou já teve em casa, né? Dá para se divertir bastante com essas coisas, e isso reflete bastante esse Digimon. Quando a gente vai para a descrição dele, é dito que apesar dele se parecer com um Agumon, ele não é tão corajoso assim, mas que ele adora muito se divertir, brincar com os outros. É esse tipo de Digimon, né? O que é bem legal. Além disso, isso reflete o fato de que ele originalmente, o Toy Agumon original, foi construído por uma criança que estava brincando na internet de construir com peças de Lego, com blocos desse tipo, né? Então, bem legal com certeza. E daí então é dito que, às vezes, quando ele sofre um ataque ou ele está correndo de alguma coisa, ele acaba desmontando, as peças de Lego do corpo dele se soltam e desmancham pelo chão, e ele tem que se montar novamente. Então, bem legal, né? Será que isso quer dizer que ele é um Digimon bastante resistente? Eu diria que pisar em cima de um Toy Agumon deve doer bastante, né? Deve ser o ataque mais poderoso dele. Mas então, galera, esse foi o Toy Agumon. E agora a gente vai para quando ele evolui, se transformando em um Omekamon, que já tá aparecendo para vocês aí. De cara muitas pessoas vão falar assim, nossa, mas por que ele é tão parecido com o Omnimon? Ele é uma variação do Omegamon? Não exatamente, galera. O nome dele reflete isso, Omekamon. Esse mecha provavelmente vem de mecânico, de máquina, né? Apesar dele ter o tipo boneco, isso combina bastante com ele também. Se vocês prestarem atenção no corpo dele, ele parece aqueles bonequinhos humanos que a gente encontra no Lego. É a mesma coisa, tem o mesmo formato, por isso então ele fica tão bem como uma evolução do Toy Agumon, que é construído com peças de Lego também. Ele é todo enfeitado para se parecer com o Omnimon. E agora a gente vai para a descrição dele e vocês vão entender o porquê. Lá no começo, o Omekamon original nasceu de um desenho que estava dentro de um computador. Provavelmente um desenho no Paint, algo do tipo, faz todo sentido, né? E daí então é dito que no mundo digital ele fica vagando por aí sem saber quem ele é de verdade. Então ele se veste como um dos Cavaleiros Reais, porque os Cavaleiros Reais são muito famosos no mundo digital. Isso lembra bastante o que acontece com o Mimikyu, que a gente tem em Pokémon, por exemplo, né? Apesar do Omekamon ser mais antigo que o Mimikyu, então bem legal, bem interessante. E os ataques dele refletem o Omegamon de certa forma também. Ele tem um que chama Hakugaki Rocket, onde ele dispara aquele foguete, aquela caneta de cores que ele tem nas costas no inimigo, e ele tem um ataque chamado Omeka Kick, que é um chute que ele dá que aparentemente é bem forte, apesar de ser apenas um chute. Então ele tem um golpe físico e um golpe de tiro, que também é bem parecido com o Omnimon, se vocês pensarem bem. Mas então, esse foi o nível adulto dessa linha evolutiva. A gente vai agora para quando ele passar por mais uma evolução. No nível perfeito, chegando então a um Bleakmon, que também é conhecido pelo nome de Tinmon, tá aparecendo para vocês aí já.
E esse Digimon, galera, é bem complicado mencionar ele aqui, apesar dele ficar perfeito nessa linha evolutiva, porque ele nem adicionado ao livro de referências oficial foi até hoje. Ele já apareceu em alguns jogos de Digimon, como Digimon World 2, entre outras coisas, mas ele não foi adicionado ao Digidex ainda. Então a gente tem, de certa forma, poucas informações sobre ele. O que se sabe é que ele é um robô, com certeza, do tipo máquina, mas ele representa principalmente aqueles robôs de brinquedo que as pessoas têm ou que alguma pessoa já teve em sua casa ou que aparecem em alguma série, em algum programa, por exemplo, no filme Toy Story. Esse tipo de coisa, aqueles robozinhos que tem uma corda nas costas e você gira ela para que ele comece a se mover. Então, sempre que ele aparece dessa maneira. É um Digimon do nível perfeito, bem forte, mas ele representa esses robôs até que vistos como do mal, assim, em certos filmes, por exemplo, que é bem legal, né? Eu acho que ele fica, com certeza, muito bem nessa linha evolutiva, afinal de contas, o corpo dele é semelhante ao corpo do Omekamon, de certa forma. Ele também representa um brinquedo, como a gente viu, todos os Digimons que apareceram nessa linha evolutiva até agora. E, inclusive, deixa eu mencionar uma coisa pra vocês, a última aparição, a última vez que a gente viu esse Digimon, foi nessa imagem que tá aparecendo pra vocês aí, numa carta oficial do Toy Agumon, que a gente recebeu pro jogo oficial agora, faz pouco tempo atrás. Então quem sabe, logo logo, ele seja adicionado ao livro de referências e a gente tenha mais informações sobre ele. Só acho que ele fica muito bem aqui também. Então, através desse Digimon de nível perfeito, a gente finalmente parte pro nível Mega. Esse monstro digital, não sei se pode nem mesmo ser considerado um Digimon. Ele é o Yggdrasil 7D6. E por que ele tá aqui? Bom, primeiro porque eu acho que ele combina bem de aparência, principalmente com o nível perfeito dessa linha evolutiva que eu mostrei pra vocês. Mas em segundo lugar, galera, é porque o Yggdrasil, literalmente, é um avatar, né, que é criado dentro do mundo digital pro computador que comanda todo o mundo digital. E isso é muito importante, porque a gente viu que todos os Digimons que apareceram até agora são monstros criados por alguém, ou monstros que são brinquedos, que são usados para diversão de outras pessoas, de humanos e por aí vai. E qual é o nível maior, o ápice da diversão, se vocês pensarem bem, colocando dentro do mundo digital? Seria o próprio computador, o próprio mundo digital. Então, a gente está falando literalmente de Yggdrasil, aquele que comanda tudo, o próprio computador. Então, uma transformação suprema para uma linha evolutiva assim ficaria muito bem sendo o próprio criador, ou pelo menos um avatar desse criador, o Yggdrasil 7D6. Ele representa isso, tem ataques extremamente poderosos e sempre aparece como aquele que comanda as coisas. Mas eu acho que sim, ele fica muito bem aqui, apesar de a gente não ter tantos detalhes assim sobre esse ser digital ainda, quem sabe no futuro. Por enquanto, a gente fica com ele aí, mas a gente continua com a linha evolutiva ainda. Chegando então, entre aspas, no nível acima do Mega, eu vou mostrar para vocês duas formas diferentes que já foram mostradas do Yggdrasil. E aí a gente tem o Yggdrasil Core e também uma menina chamada Mikihara Norn. E esses dois seres digitais extremamente incríveis são partes diferentes do mesmo Yggdrasil, são componentes diferentes do mesmo ser, basicamente, mostrando que ele é montado por várias partes. Um é o coração dele, a parte que fica dentro dele. Quando o 7D6 se explode e se destrói, ele acaba mostrando esse ser de cristal. E no caso da Norn, é uma menina que era basicamente a consciência de Yggdrasil, que saiu do Yggdrasil principal para ver como eram os humanos e ver outras coisas pelo mundo real e pelo mundo digital. Então não são exatamente transformações, e sim partes diferentes do mesmo ser. Eu só achei legal colocar aqui nesse nível pra gente entender que é mais um ser montado de várias partes diferentes, bem como é um sistema, um computador, o que eu acho que fica também legal e combina com uma parte final da linha evolutiva para um Toy Agumon que também foi montado, né? Então, a linha evolutiva fica por aqui. Então, Digi escolhidos, essa foi a evolução correta para o Toy Agumon que eu queria trazer para vocês. Como eu disse lá no começo do vídeo, vários desses Digimons nunca tiveram conexão, evoluções e tudo mais, mas isso facilmente pode vir a acontecer amanhã ou depois, através do jogo de cartas e outras mídias de Digimon e por aí vai. Mas todos esses Digimons, pelo menos na minha opinião, ficam muito coerentes
juntos. E talvez a gente tenha até outras linhas evolutivas no futuro se eles criarem novos Digimons. Seria muito fácil criar um nível Mega que ficasse legal pro Toy Agumon ou pro Blickmon e por aí vai, mas a gente não teve até hoje, por isso eu acho que essa linha evolutiva fica legal dessa forma, por enquanto, né? Quem sabe no futuro a gente tenha outros evolução correta pro Toy Agumon e por aí vai. Deixa aí nos comentários então tudo o que vocês acharam de mais essa evolução correta, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês, aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de escolhidos. Até a próxima, tchau, tchau!